meu nome é Mariana Mota de Freitas. Atualmente eu sou graduanda de Gestão Ambiental, estou no quinto período. E assim que eu cheguei na universidade, eu já tinha interesse pela problemática do plástico, mas não sabia muito bem por onde começar, como começar. E a Patrícia abraçou a minha causa. Como ela falou, já estou no meu segundo ano como bolsista de iniciação científica e venho desenvolvendo trabalhos sobre a problemática do plástico. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o plástico e sobre o meu trabalho. Qualquer dúvida, por favor, podem abrir o microfone e perguntar ou mandar no chat. Bom, eu sou a Mariana Mota de Freitas, tenho 20 anos e sou graduanda do quinto período de gestão ambiental. E, como eu falei, eu estudo a problemática do plástico e, atualmente, eu desenvolvo 2 trabalhos em campo, que é aqui no Rio Paraíba do Sul, na cidade de Três Rios, e em Andrade Costa, mas eu também faço revisões bibliográficas sobre o tema. Então, o tempo todo eu estou fazendo essas coisas, no momento não tenho ido a campo por causa da pandemia, mas estou sempre lendo artigos sobre o tema e escrevendo sobre ele. Bom, agora eu vou contar um pouquinho de como eu comecei a ficar interessada pela questão do plástico. No meu último ano do ensino médio, eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida, e eu tinha mudado de escola recentemente, e nessa escola que eu tinha ido, tinha um professor de química, que ele percebia que eu não tinha muito interesse pela disciplina, e ele tentou chamar a minha atenção de alguma forma. E uma das formas dele foi falando sobre as ilhas de plástico, e o que aconteceu? Ele me perguntou se eu sabia da existência de ilhas de plástico, eu falei que não era um tema que eu tinha ouvido falar, que eu tinha conhecimento, e ele começou a falar para mim sobre as ilhas de plástico, sobre a contaminação do plástico, que também é um resíduo químico, e eu fiquei super interessada. E eu não sei se todo mundo sabe, mas as ilhas de plástico são ilhas no Oceano Pacífico, e tem pessoas que vivem próximas dessas ilhas de plástico, e o plástico chega até essas pessoas, e algumas dessas pessoas não têm condições de vidas mínimas e utilizam do plástico para fazer fogo, para vender, e tem contato direto. Crianças brincam, e isso me chocou muito. E daí ele pediu para eu assistir um documentário, que o nome do documentário é Oceanos de Plástico, essa questão da contaminação dos plásticos nos oceanos e os males que ele faz para a saúde. E eu pensei, é isso que eu quero estudar. E daí eu resolvi cursar gestão ambiental e, como eu falei, entrei na universidade pensando que eu queria pesquisar sobre esse tema. Mas eu não sabia muito bem como a universidade funcionava e não tinha noção de que tinham sim pessoas estudando sobre isso, só que não estava na grande mídia. E aí começou o meu trabalho. Bom, mas afinal de contas, o que é o plástico? O plástico é muito diverso, que não tem uma fonte renovável e muitas vezes é feito de petróleo. Atualmente tem toda a discussão acerca do bioplástico, são plásticos feitos a partir de fontes renováveis, como amido de milho, cana-de-açúcar e outros materiais. Só que a questão do plástico é que o plástico que a gente conhece se desenvolveu e tomou conta da nossa vida pela facilidade que ele tem de construir coisas e diversas coisas, e por ele ser tão durável. O bioplástico ele ainda não chegou a esse nível, então é uma coisa que as pessoas pesquisam e sim é viável, mas ainda não, sabe? Ainda não o suficiente para ser tão diverso. Então não é uma solução, é mais uma das remediações. E como eu falei, o plástico ele tomou conta da nossa vida. Mas por quê? Porque quando as pessoas começaram a descobrir a fórmula do plástico e ver a diversidade dele, que ele cabe em diversos produtos, desde talheres a equipamentos de casa, as pessoas ficaram encantadas, porque ele não quebrava facilmente como vidro e ele não rasgava como papel. Então era muito difícil dele ser degradado pelos micro-organismos. Então ele estava sempre ali, ele era durável, e isso foi o que fez ele se tornar e se expandir para a nossa vida. Só que o que acontece ele era muito barato de ser produzido, e como eu falei, ele está em tudo na nossa casa. Se você olhar ao seu redor, tá no seu celular, tá na sua mesa, tá na sua televisão, tá nos potes, e ele foi gerando assim, o plástico foi se tornando uma coisa assim muito comum.
E por ele se tornar muito comum e por ele ter a característica de ser tão durável, hoje em dia ele se tornou um problema, porque, como eu falei, ele não é degradado por micro-organismos, ele não é facilmente degradado como papel. E para ele ser degradado por micro-organismos, ele precisa estar numa condição específica. E não é isso que acontece no meio ambiente natural. Então, a gente criou um problema que antes era uma solução. Bom, mas uma questão é, todo plástico é igual? Não. Comumente a gente chama todo plástico de plástico. Só que cada plástico tem um tipo de plástico. No Brasil, eles são divididos em 7, os mais comuns, sendo ele o PET, que é a garrafa PET que a gente sempre conhece, que é o polietileno, o PAD, que é o polietileno de alta densidade, que está presente nas sacolas plásticas de mercado antigas ou não. O PVC, que está muito presente, a gente sempre conhece como os tubos da casa, que são usados na construção. O PEBD, que é o polietileno de alta densidade, de baixa densidade, no caso, desculpa, que são os sacos pretos de lixo que usam nos condomínios e tudo mais. O PP, que é o polipropileno, que está presente nas tampinhas das garrafas e tem até lugar que recolhe para como campanha, e depois eles vendem para fazer cadeiras de rodas e tudo mais. E o poliestileno, que são as embalagens de Danone, os copinhos plásticos que a gente usa quando vai a algum lugar. E os outros, que são plásticos misturados. É como se aquele plástico, por exemplo, o PET, ele foi usado e foi encaminhado para reciclagem, e daí ele foi misturado com outros plásticos para formar uma nova embalagem. E aí, esse é classificado como os outros, que são os 7, que é o número 7. Embaixo de todo produto de plástico que você compra, tem que ter esse retângulozinho com um número. Se você observar, você vai ver que nem todos têm, mas o certo é ter. E as embalagens de biscoito, normalmente são 7, que são as metálicas com plástico. Normalmente são os 7 que são os piores, porque eles são subprodutos de outros plásticos. E além desses citados, que são entre aspas, regulamentados por esses numerozinhos, ainda tem os plásticos presentes nas roupas que a gente compra, que são a poliamida e o poliéster, que estão muito presentes em roupas que esticam, como roupas de academia e tudo mais. Mas também estão presentes em blusas normais, você sempre pode ver que sempre tem na composição não sei quanto de poliéster ou de poliamida. E quando eles são lavados, esses tecidos são gerados fios de plástico daquela roupa, que eu vou explicar mais na frente, que são os microplásticos. Bom, e qual o impacto dessa poluição? Muitas vezes a gente vê o plástico como uma poluição visual, porque a gente vê que a cidade tá suja, tá cheia de embalagem pela rua, mas muitas vezes a gente não se dá conta de que aquele plástico vai ser levado pelo vento e por outros mecanismos até porções de água e porções de solo. E aquele plástico pode contaminar esses ambientes. O que acontece é, muitas vezes o plástico que a gente vê na rua, ele vai chegar até um rio que depois vai ser levado até os oceanos. Essas ilhas de plástico são formadas pelos plásticos que a gente consome e são descartados da maneira mais incorreta possível. E além de tudo isso, os plásticos grandes que a gente vê, eles podem ser degradados, entre aspas, pela luz solar e se tornarem plásticos menores. Então, o plástico, que muitas vezes é um pedaço de embalagem de sorvete, vai sofrer entre os mecanismos de rolamento pelo vento, pisoteio das pessoas e também pela luz solar e ser quebrado em novas partículas menores. E cada vez as partículas menores serão ainda mais menores. E essas partículas vão chegar em porções d'água que a gente consome, que outros organismos consomem. Bom, aqui são algumas imagens de algumas contaminações que a Patrícia, que é a minha orientadora, presenciou. Entre elas, vários resíduos plásticos nos lençóis maranhenses. Vocês podem ver, tem canudos, tampinhas, restos de outras coisas que a gente não consegue identificar. No Parque de Itatiaia, aqui no Rio de Janeiro, nas fezes de felinos.
você pode ver que tem um papel aqui, ó, meio amarelado, e aqui um pedacinho azul, que são plásticos que aqueles felinos consumiram pela presença humana naquele parque. Ou não, aquele plástico também pode ter chegado até lá. Não é uma confirmação, mas a gente sabe que chegou lá pela ação humana. E aqui é um recipiente estrangeiro em Fernando de Noronha, que foi coletado na praia, e dá para ver que ele já está um tempinho lá, e ele chegou até Fernando de Noronha, sabe? É um recipiente estrangeiro, então a gente consegue ver como a degradação, como a poluição por plásticos, ela é ampla, ela começa num lugar e ela vai indo com as marés, sabe? Não é uma coisa que fica fixa. Então, para você ter maneiras de remediar, de solucionar, você tem que pensar num todo, e não só naquele ambiente. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o microplástico, que eu já adiantei, que é gerado a partir da degradação, da quebra de partículas maiores de plástico, como embalagens ou pote ou tudo mais, mas ele também pode ser produzido para fazer parte de cosméticos, de produtos de limpeza, que são aquelas pequenas partículas que falam nos cosméticos, são chamados de esfoliantes, e nos produtos de limpeza estão naqueles que prometem soluções para branquear onde você passar. E qual o problema do microplástico? Os microplásticos, eles podem ser visíveis ou não, porque eles podem ser menores, mas eles são menos visíveis do que os plásticos que a gente vê na rua. E a questão é que a gente consome os microplásticos na água, os organismos que estão naquela água consomem aquele microplástico, e ele também está presente no solo. E a gente respira, e além disso, ele adere na nossa pele. E o plástico, ele é uma partícula que pode carregar outros produtos maléficos à saúde. Existem estudos que mostram que o plástico pode carregar metais pesados, pode ser um lugar para os metais pesados se aderirem e ser carreados. Então, ele é um problema, porque ele atrapalha a vida de organismos que vivem naqueles ambientes com água, como a gente vê comumente nos oceanos, que são os que são mais passados na mídia, de baleias morrendo, peixes que são abertos e estão cheios de microplástico, aves que não conseguem mais voar pelo consumo de plástico que pesa na barriga e não tem mais como voar. Mas no nosso organismo, a gente não sabe até que ponto faz mal, mas a gente sabe que faz mal. Só por ele ser um plástico, que é uma coisa que o nosso organismo não está acostumado, mas também por ele carregar outros produtos maléficos para a nossa saúde. E, além de tudo isso, o plástico, ele é um produto químico, então ele tem vários compostos. Entre os compostos mais noticiados na mídia, que a gente sabe, é o bisfenol A, que aqui do lado tem essas logos que muitas vezes vêm em materiais, como BPA Free, BPA Livre, que nada mais é que tá dizendo que aquele plástico não tem o bisfenol A. Só que o bisfenol A não é o único problema do plástico. Então, a questão é, se você puder comprar um produto bisfenol A livre, você compra, mas não compra porque aquilo não vai estar fazendo mal para a sua saúde, porque vai estar do mesmo jeito, porque é plástico. Mas para você dizer que você quer produtos livres de tóxicos para a sua saúde, livres de coisas que fazem mal para você. E qual a questão do bisfenol A para a saúde? O bisfenol A tem estudos que mostram que ele atua no nosso organismo como um desregulador endócrino. No organismo de mulheres, ele atua como um desregulador endócrino e pode gerar câncer e infertilidade. No organismo de outras pessoas também pode acontecer isso, mas no organismo feminino, ele pode atuar como um desregulador endócrino e tornar as pessoas inférteis. E tem estudos que mostram isso. Além de tudo isso, o bisfenol A, ele não tem uma regulamentação nem pela ONU, nem pela Organização Mundial da Saúde, nem pela legislação brasileira. Então, fica a critério de cada um, de quando o bisfenol A vai ser usado. E também não existem estudos específicos que demonstrem
a partir de quanto o bisfenol A faz mal no nosso corpo. Mas já foram feitos estudos em camundongos e tudo mais, e faz mal, sabe? A partir de um certo nível, ele atua como desregulador endócrino, atua como estrogênio, entre outros hormônios no nosso organismo. E a questão toda é que o bisfenol A ele é resistente aos tratamentos normais de água e de esgoto do Brasil e de todo o mundo. Em alguns lugares da Europa existem tratamentos de água que são bem custosos e conseguem acabar com essa partícula, esse composto químico na água. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvo. Bom, aqui na minha cidade de Três Rios, onde fica o campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu comecei a desenvolver pequenos experimentos no Rio Paraíba do Sul, que é o rio que corta a cidade e o rio que abastece o Rio de Janeiro, o principal rio que é abastecedor do Rio de Janeiro. E foi possível constatar a visualização de partículas plásticas na água coletada. Eu vou mostrar algumas imagens de como foi feito o campo. Eu vou mostrar de um campo, mas foram feitos dois. Foi feito um na margem do rio, e a gente coletou, mas veio com muita terra ainda, então a gente resolveu coletar numa ponte que corta o rio, e a gente conseguiu visualizar no laboratório, com o uso do microscópio, que existem partículas plásticas no Rio Paraíba do Sul. E existem pequenos estudos no Rio Paraíba do Sul. Não existe um rio não existe um estudo ao longo de todo o rio. E o microplástico é um problema, a gente sabe disso. E a gente está consumindo ele o tempo todo. Seja quando a gente usa uma garrafinha de plástico e a gente deixa a nossa água ali, ou quando a água já vem também com essas partículas, sabe? Então não tem muito para onde correr. E esse foi o campo, a gente fez um campo adaptado, a gente usou uma corda de escalada da minha orientadora, que ela já não utiliza mais e não pode utilizar depois disso, e a gente coletou a água no meio do rio, onde tem a ponte, e a gente levou para o laboratório, e a gente conseguiu, por meio da fotomicrografia, ver esses fios de microplástico na água, presentes na água. E eu também desenvolvo uma pesquisa em Andrade Costa, onde eu fiz uma coleta de água de solo para análise de BPA. A gente constatou a presença de BPA no solo. O parâmetro que a gente usou não foi possível constatar a presença de BPA na água, mas a gente viu que o método não era o mais eficiente, precisa ser refeito, mas por conta de toda a pandemia, a gente também não conseguiu fazer a análise de microplásticos no solo e na água de Andrade Costa, porque a gente não conseguiu voltar a campo, mas foi possível constatar, de fato, a presença de BPA no solo. Isso já é um problema, porque se está no solo, com certeza está na água. E aqui foi feito de como a gente fez a coleta de solo e de água. E aqui são algumas imagens no campo que a gente consegue ver. Nessa daqui mais claramente, vários fios e restos de outros resíduos plásticos. E aqui não vai dar para ver, mas é uma garrafa de álcool que está ali, já está bem assim degradada. Você vê que tem partes que elas não existem mais quando você está lá. E ela está ali gerando microplástico e BPA para aquele ambiente. Bom, e o que a inteligência artificial tem a ver com tudo isso? No Reino Unido, já são utilizados drones que são adaptados com a inteligência artificial para que seja possível, a partir do sobrevoo dele, visualizar as imagens, capturar, identificar e classificar quais são os objetos de plásticos que estão ali no oceano. Então você identifica onde está e depois você já consegue ir diretamente a ele recolher e você já tem toda a classificação. Também existe na Europa um sistema de inteligência artificial que ele analisa imagens de satélites
e diz aonde existem detritos flutuando no oceano, para que seja mais fácil coletar e saber quais são esses detritos. Porque a questão do plástico é que, como foi dito, ele não é uma coisa só, eles são várias coisas. E a gente precisa classificar e separar para conseguir pensar em remediações. Alguns exemplos de remediações são que muitas vezes são instalados em rios redes para serem capturados os os plásticos, carrinhos recolhedores, mas isso tudo acontece muito são pequenas em pequenos lugares. E como eu disse, o problema não é local, o problema é de todo mundo. Então, um recolhimento só local não é que ele não seja eficiente, mas ele não vai ser a longo prazo, o problema vai continuar existindo. Plásticos vão continuar chegando no oceano por meio dos nossos rios e rios de outros países. O que a gente pode fazer sobre isso é repensar o nosso consumo a partir dos 7 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reciclar e reintegrar, reutilizar e reparar. Muitas vezes a gente vai no estabelecimento e a gente pode negar o copinho plástico, a gente pode negar o talher, o canudo, e a gente pode ter um nosso na nossa bolsa, a gente pode pensar em alternativas para higiene, como absorventes reutilizáveis, ou os copinhos, que são os coletores. Quando for no mercado, sempre levar uma bolsa e não consumir as sacolas plásticas. Muitas pessoas perguntam, mas e o lixo de casa? Muitas vezes não tem solução mesmo, porque o lixo é molhado, então talvez fazer uma composteira e fazer de jornal para o seu lixo, sabe? E tentar reduzir o seu lixo também o máximo que você puder. E a reciclagem muitas vezes é tida como a solução para o nosso problema, sendo que não é. Como eu disse, muitas vezes a reciclagem do plástico só gera um plástico mais perigoso, que é o plástico 7, que é uma mistura de outros plásticos. E isso é um problema para a nossa saúde, é um problema para o meio ambiente, é um problema de todos. E a gente não tem que colocar a reciclagem como a solução. A gente precisa entender que a gente precisa sim reduzir o nosso consumo de plástico, que é muitas vezes difícil, porque quando a gente vai no mercado, tudo está embalado em plástico. Então, muitas vezes a gente fica à mercê disso, mas a gente precisa ter consciência de que não é uma coisa que faz bem, de que é um problema, e a gente o tempo todo está consumindo desse problema. E isso gera questões para a nossa saúde. Então, além de tudo isso, é um problema de saúde pública. E muitas vezes a gente precisa entender que o nosso sistema econômico tem a ver com tudo isso. Bom, gente, é isso. Aqui ficam algumas indicações.